Agora, eu queria retomar um ponto que você falou sobre a representatividade, né? E ter esse rosto que, de alguma maneira, atende a um anseio de diversidade. Para o audiovisual, isso é algo muito importante, né? Porque você tem aqueles que são a cara do seu produto, que estão aparecendo para o seu público, mas você também tem toda essa equipe que precisa estar ali também para que aquilo aconteça e que nem sempre atende a esse anseio de diversidade. Audiovisual é uma ferramenta para sonhar futuros. Hoje cedo eu estava ouvindo a Flávia Vieira, que é do audiovisual, e eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela. E a gente estava falando um pouquinho sobre o papel, né, que o audiovisual tem de não só refletir a sociedade, mas também de criar imaginários. E aí, quando a gente... Vamos pensar sobre qual que é o imaginário que, por exemplo, a TV brasileira vem criando desde o seu momento inicial aqui, eu acho que uns 70 anos mais ou menos, né? Há 70 anos a gente precisa se perguntar: quem é que está escrevendo as histórias? Quem é que está dirigindo essas histórias? Quem é que está selecionando os elencos? Né? Quem é que está contando essas histórias? E quem é que está na frente? Né? Qual é a cara dessas histórias? E aí, se a gente olha para algumas pesquisas, por exemplo, né, perfil de jornalistas, que é uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não me engano, a gente tem, por exemplo, nas redações, uma proporção de 70% de pessoas brancas. Né? Você não tem, ou seja, se tem uma pessoa negra na redação, também nesse lugar de provavelmente se sentir mais solitária, de não se enxergar, né, de não enxergar pares na mesa do lado da reunião, né, na reunião de pauta, na madrugada de fechamento. E qual que é o resultado? Se o audiovisual tem esse papel de sonhar futuros, qual que é o resultado que a gente vê hoje na sociedade? Né? Como que a gente vem cristalizando imaginários que vão reforçando preconceitos, opressões sistêmicas e criando, ao mesmo tempo, encurtamento de sonhos para todas essas pessoas que não estão nesses grupos majoritários dentro desses espaços, assim. E quando a gente cria esse imagético, a gente confere essa ideia de naturalidade, normalização de uma série de injustiças históricas e isso tem uma influência gigante na nossa sociedade. O audiovisual brasileiro vem fazendo a opção de reforçar esse imaginário. Por exemplo, a gente está conversando aqui muito, né, sobre as questões de negritude, o imaginário do racismo brasileiro, por exemplo. Né? É lógico que a responsabilidade não é única e exclusiva do audiovisual. A gente está falando aqui sobre questões estruturais ao mesmo tempo. Mas o audiovisual conta histórias, cria as narrativas que podem reproduzir essas questões ou que podem romper com essas questões e contar outras histórias, ampliar esses espaços. Então, o audiovisual tem um papel fundamental e não adianta. E aí, na minha opinião, né, assim, não adianta a gente só colocar essas pessoas na frente das telas, porque a gente precisa que todas essas pessoas estejam contando as histórias, precisam fazendo a edição dessas histórias, precisam estar em papéis de liderança tomando decisões sobre o que vai ser criado, o que vai ser editado. Né? Então, a gente vai ter que mudar a cadeia inteira e se perguntar de novo, tem interesse para isso? A gente está a passos muito lentos dessas mudanças, assim. A gente precisa acelerar essas mudanças, porque quando a gente fala do audiovisual, a gente também tem luta de pessoas que estão lutando para terem a sua humanidade reconhecida, para terem as suas histórias contadas, para terem outras narrativas sendo contadas. Eu, como filha de empregada doméstica, por exemplo, se eu olhasse para as novelas, né, de quando eu cresci, para as histórias que estavam presentes no audiovisual, eram histórias que não me permitiam sonhar com a posição e com o lugar onde que eu estou hoje.
Era sempre um lugar de eu, por exemplo, ser a empregada da filha da patroa. Essas histórias são insistentemente reforçadas pelo nosso audiovisual, e a gente precisa mudar isso, assim, para que toda pessoa possa se perceber como potência, saber que a sua história importa, que a sua humanidade está respeitada e que ela pode, e não proporcionar esses encurtamentos de sonhos, mas as pessoas poderem sonhar e imaginar uma sociedade diferente, com mais oportunidades, né? E que inclusive se aproxime mais da sociedade que a gente tem também.